Eu sou Tainara Fernandes, psicopedagoga de Bom Jesus da Lapa região. E hoje eu irei trazer para vocês 5 síndromes com nomes inspirados em personagens literários. A literatura inspirou muitas obras, como peças de teatros, filmes e programas de televisão. Alguns de seus personagens interessantes que foram um pouco além da ficção e tiveram seus nomes emprestados para batizar algumas doenças. Vocês sabiam disso? Então é muito interessante. Esses dias estava lendo, sobre e venho trazendo para vocês algumas dessas diversas síndromes que estão conectadas a personagens da literatura, apresentando as mesmas características ou então traços fortes e semelhantes à personalidade de quem inspirou, esses filmes, de quem inspirou esses desenhos, que ajuda também, as pessoas a entender melhor de que tal condição se trata aquela síndrome ali. Entre elas estão as síndromes de Peter Pan, de Alice no País das Maravilhas, de Cinderela. Vamos conhecer um pouquinho 5 delas. Primeiro, a síndrome de Poliana. O que é? A síndrome de Poliana consiste no excesso de sentimentos otimistas de uma pessoa, quando ela sempre enxerga o lado positivo de tudo, se lembrando sempre dos momentos bons mais do que dos ruins. Esses pacientes, no entanto, não necessariamente sofrem quadros de depressão ou ansiedade, que costuma afetar o senso de percepção. Então, a definição da condição, da síndrome de Poliana aconteceu ainda em 1978, após aí o pessoal observar, que na cabeça desses pacientes tende a processar mais os acontecimentos que são agradáveis e confortantes, o que acaba provocando uma falha na percepção do que é contrário, na percepção do que é ameaçador e desagradável. A foi baseada, no arquetipo de Poliana, que é um personagem do romance de mesmo nome de Eleanor Porter, que foi publicado pela primeira vez em 1913. Então o livro conta a história de uma garota que segue algo chamado o jogo da felicidade, buscando estar feliz em toda situação. Então, ainda hoje, existe muitas pessoas, principalmente as pessoas que estão usando muito redes sociais, que quer mostrar só felicidade no Instagram, parece que nunca está triste, nunca tem nada que a ameaça, ou nunca passou por dificuldades. Então, existem essas pessoas que estão vivenciando essa síndrome de Poliana. O segundo é a síndrome de Cinderela. O que é? Então, a síndrome, ou complexo de Cinderela, é uma condição psicológica em que a mulher sente um certo medo de conquistar a independência. E isso é causado após uma infância condicionada a ser dependente de outras pessoas, principalmente homens, seja pela segurança física ou emocional. Pacientes com a síndrome de Cinderela, eles costumam parar de evoluir pessoalmente, deixam de tomar decisões e não pensam na sua própria individualidade. Sempre está pensando no outro, principalmente quando é um casal, a maioria das mulheres, De onde veio essa síndrome de Cinderela? O nome da condição, ele veio da história de 1697, adaptada pela Disney, que tem como protagonista a personagem Cinderela, uma jovem que vive com a esposa do seu pai e com suas irmãs. A sua vida muda para melhor apenas quando ela conhece um príncipe em um baile, como se somente a interferência masculina pudesse ser capaz de melhorar a situação da garota. Então, ainda hoje, existem muitas mulheres, antigamente existiam mais, mas acabou um pouquinho, mas ainda hoje existem muitas mulheres que são aí pessoas que dependem ainda do marido, que não tem a sua independência. Então, para se livrar da síndrome de Cinderela, gasta um pouquinho de tempo, mas toda mulher aí consegue, não só. A terceira síndrome é a síndrome de Rapunzel. O que é? É uma consequência de uma condição médica extremamente rara em que a pessoa não consegue parar de arrancar o próprio cabelo, de arrancar os pelos.
No caso, além de arrancar, ela tem a necessidade de também engolir os fios. Então, como consequência dessa ingestão, o paciente acaba acumulando fios de cabelo no sistema digestivo, que geralmente, precisa ser removidos com cirurgia. Entre os sintomas de que o organismo está acumulando muito cabelo estão dores abdominais, vômitos, perda de peso e também diarreia. Onde veio a síndrome de Rapunzel? Então a síndrome ela é baseada na personagem do conto de fadas Rapunzel, que tem um filme, também tem um desenho, que vive presa dentro de uma torre e tem longos cabelos que são usados para que um príncipe suba e que haja o resgate. Então quem já assistiu aí vai conseguir associar essa síndrome de Rapunzel. Vamos à nossa quarta síndrome, que é a síndrome de Peter Pan. A síndrome de Peter Pan existe quando uma pessoa se recusa a crescer, se tornando um adulto livre de responsabilidade emocional e financeira durante a fase adulta, e pode atingir diferentes culturas, independente de gêneros, afetando principalmente os homens. Profissionais da psicologia ainda não consideram a condição como mental, mas tem um grande impacto na qualidade de vida, uma vez que a pessoa costuma negligenciar algumas atividades adultas, deixa outras pessoas tomarem decisões por elas, apresentando características narcisistas, entre outras. Então ainda existe muitas pessoas que têm essa síndrome de Peter Pan, que é uma criação, quando as pessoas falam, nossa, fulano não cresceu, só cresceu no tamanho, não cresceu ali na mentalidade, é um crianção mesmo adulto. Então, de onde vem esse nome, síndrome de Peter Pan? O personagem Peter Pan, que foi levado pelas fadas para a Terra do Nunca. Quem nunca leu a história de Peter Pan, busque aí estar lendo. Então, nessa Terra do Nunca, não era preciso a criança crescer, pois ele não tinha deveres e estava sempre se divertindo. Então, a história de Peter Pan foi lançada como uma peça e também como um romance, tendo sido também adaptada ao cinema. Então, foi criado também um filme. Então, essa síndrome de Peter Pan deu certinho com todos esses sintomas que eu falei para vocês, da pessoa que já é um adulto, mas ele não cresceu, Ele continua aí sendo um crianção, independente do tamanho, do gênero. Síndrome de Alice no País das Maravilhas é um distúrbio neurológico que afeta a percepção visual humana. Então, os sintomas consistem em enxergar distorções, perder a noção do tempo e da velocidade. Geralmente associada a fortes enxaquecas. O tratamento da condição é feito com medicamentos e mudanças na dieta. Mas casos crônicos não são tratáveis e pode passar com o tempo, caso as recomendações sugeridas por profissionais sejam cumpridas. Então, muitas pessoas conseguem recuperar aí dessa síndrome de Alice no País das Maravilhas. De onde veio essa síndrome? A síndrome, como o próprio nome diz, está relacionada à obra de Lewis, publicada pela primeira vez em 1865, contando a história de uma garota que, após surgir um coelho branco, vai para o País das Maravilhas, onde encontra muitas coisas absurdas e impossíveis. Tem muitas pessoas que têm imaginação fértil, que ela imagina muita coisa e tal, então tem que observar se faz parte dessa síndrome de Alice no País das Maravilhas. Pessoal, o quanto é interessante, usar aí alguns nomes inspirados de personagens literários para poder você estar identificando um pouquinho cada um desses síndromes. Então, como eu sempre falo, síndrome, transtorno são coisas que é um pouquinho difícil você identificar, mas é possível através aí de profissionais como psicólogo, fonoaudiólogo, neuropsicólogo,
também psicopedagogo. Então, é preciso você buscar ajuda se você sente que tem algum desses síndromes que foi falado aqui, ou outros que você pode pesquisar aí ao longo dos dias. Então, espero que vocês tenham gostado, é muito interessante esse assunto, por isso que eu trouxe para o canal hoje, para vocês. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, dê o seu joinha, né? Convide mais amigos a fazerem parte da Tainara Psicopedagoga, que eu ficarei muito feliz de ter mais inscritos aqui na nossa rede de amizade. Então, um grande abração a todos vocês, até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.